Fala galera do podcast do Conjunto Extraordinário, mais um podcast pra conta, contando as histórias dos moradores, influenciadores, empreendedores do nosso bairro, levando aí a história de cada um pra vocês aí de casa. A gente contando aqui, né, um pouquinho dessa história pra vocês, então não se esqueça de ativar as notificações, clicar no sininho aqui e comentar bastante e compartilhar com o pessoal de casa pra conhecer um pouquinho das histórias da galera aqui que a gente traz aqui pro nosso podcast. E vamos falar um pouquinho dos nossos patrocinadores que nos ajudam a manter aqui o nosso podcast. Fácil Imóveis, onde você encontra os melhores imóveis para vender, para alugar. Quer fazer uma avaliação? Fala com a Fácil Imóveis, garanto, você vai ter lá, vai ter atendimento legal, um imóvel bacana. Se tiver procurando um imóvel para comprar, fala com eles que eles vão estar te atendendo e vão estar oferecendo o melhor imóvel para você. Trevo Lave Car, onde você encontra os melhores serviços de estética automotiva para o seu carro. Quer dar aquela lavagem, fazer aquela higienização? Vai lá na Trevo, que eu garanto que você não vai se arrepender. Seu carro vai sair novo de novo e eles só usam produto da Vonix, viu? Então, dá uma passadazinha lá na Trevo lá. Copiadora Central, onde encontra os melhores serviços de gráfica aqui no Conjunto Ceará. Quer fazer uma parte de plotagem, fazer uma parte, canecazinha, igual essa aqui, vai lá na copiadora, garanto, você não vai se arrepender, tira foto 3x4, tudo que você imaginar em termos de gráfica, na copiadora central tem parte de papelaria também, então dá uma passada lá, que eu garanto que você não vai se arrepender. Ponte da Tapioca, onde você encontra as melhores merendas aqui do Conjunto Ceará. Lá eles têm também a parte de cuscuz, buruaca, tapioca, tudo que você imaginar em termos de merenda, lá no Ponte da Tapioca tem. E olha, aquele cafezinho delicioso com cappuccino, você não vai se arrepender. E temos também a carteira Moranga. Você tem que ver e usar essa carteira. Você quer presentear alguém? Quer fazer a parte de usar, né, essa carteira? Recomendo demais. Então não perde tempo. Olha e dá aquela conferida com a Carteiras Moranga. E estamos aqui com um convidado muito especial, né? Que correria ali e tal, tu mais conseguiu encaixar na agenda dele e veio aqui participar do nosso podcast. Era muito aguardado por muitos aí no nosso podcast, com o nosso amigo Franzé. Muito bem. Do Portugal, ó. Meu irmão, muito obrigado. Sei que sua agenda é corrida, viu? Por compartilhar e contar um pouquinho da história aí para os nossos telespectadores, o pessoal de casa aí. E, Franzé, me conte aí um pouquinho sobre sua trajetória, o seu começo. Aí, se apresente pro pessoal de casa, que é a sua câmera. Boa noite, Franzé Feijó. Tenho 51 anos. Cheguei aqui no Conjunto Ceará, aqui num bairro vizinho aqui que era o Genibaú, em 89, quer dizer, bastante tempo, né? Tem a vivência aqui do Conjunto Ceará, brinquei muito aí nessa central aí, Ney, viu? No polo ali. Polo de lazer aí da Conjunto Ceará aqui nas festas juninas, muita Réveillon, muito vivência aqui. Vamos lá, né? O Franzé Feijó, hoje proprietário aí do Super Portugal. Então, o Super Portugal esse ano tá fazendo 30 anos de Super Portugal. Olha a gente aí. Tá aí nessa luta aí diária, nessa luta aí emocionante. Eu adoro supermercado, procuro desenvolver, aprender, estudar e vivenciar pessoas que é o nosso objetivo, atender cada vez melhor, né? Porque não é só vender produto, é como atender o cliente. Com esses 30 anos, o presente que ganhou foi o Conjunto Ceará. Que até que fim, rapaz, você escutou aí os moradores e abriu um Super Portugal aqui no Conjunto Ceará, né? Com certeza. Isso aí a gente pretende aí no futuro próximo ampliar a loja, construir algo melhor para acolher cada vez melhor o cliente do Conjunto Ceará. Franzé, como foi que foi a sua trajetória, né? Empresário de sucesso, um cara realmente que é muito inspiração para muitas pessoas. Começar, porque muita gente pensa assim, não, rapaz, o Franzé aí filhinho de papai, ganhou tudo, deram isso pra ele e tal, tudo mais. Como foi a sua trajetória lá no começo, lá quando criou o primeiro Super Portugal? Rapaz, o Super Portugal, antes eu cheguei do interior, que nem eu falei, em 89, trabalhei aí 6 anos e 7 meses aí em um supermercado, então aprendi alguma coisa, me familiarizei com o supermercado e em 96 comecei a montar o Super Portugal. Por que Super Portugal? Porque aonde eu arranjei a lojinha para iniciar foi na Granja Portugal, por isso que é o nome, por isso que é o nome Super Portugal, porque surgiu lá na Granja Portugal. E o Super Portugal
todo o dinheiro que eu tinha, todas as arrecadações, vendi um carro, vendi uma moto, todas as economias que eu somei tudo, deu 13 mil reais. Foi o investimento para montar essa loja em 96. A primeira venda da loja no primeiro dia de 28 de agosto de 96, vendeu R$ 75. R$ 75 não é a venda do dia todo, foi o dia todinho em venda, foi R$ 75. Porque às vezes a pessoa diz, não, a primeira venda não foi a primeira venda que passou no caixa, foi de 7 horas da manhã às 10 horas da noite, vendeu R$ 75. E daí em diante, nesse dia eu chorei, fechei lá a loja, tinha 2 colaboradores, era eu mais 2, fechei a loja, dei uma choradinha, assim meio esmurecido, Senhor Jesus, conversei com o Senhor Jesus, só você mesmo para cuidar de mim. Aí no outro dia, vendeu cento e poucos reais, graças a Deus, nós chegamos hoje nós estamos com 10 lojas, estamos abrindo mais uma loja agora em Sobral, é a 11ª, é a primeira loja fora de Fortaleza. Então, fico feliz. Às vezes as pessoas querem questionar porque a venda não tá legal hoje, né? Hoje não vendeu, não era o que a gente queria. Claro que comerciante quer vender sempre mais, sim, né? Mas eu não tenho que reclamar. Deus sempre foi maravilhoso, generoso comigo, com o Super Portugal. Então a gente não trabalha para deslumbrar luxúria, deslumbrar é para se desenvolver, nos desenvolver a nossa capacidade, porque o meu maior desafio é me melhorar como pessoa, me melhorar como profissional, melhorar como lidar com as pessoas. Então esse é o nosso dia a dia aí do Portugal. Espero que a gente continue por muitos anos. Eu digo assim, Ney, eu particularmente eu vou viver 100 anos, né? Eu vou viver 100 anos. Amém. E vou trabalhar até 98. Aí a pessoa diz assim, Franzé, mas por que tu quer trabalhar até tanto tempo? Eu digo assim, mas o que é para me fazer, eu faço agora no período que eu estou vivendo, que é sim, viajar, quer passear, quer curtir a família, quer estar com os amigos. Não é só na velhice porque eu pretendo, né, e vou trabalhar, mas é um trabalho diferente do que eu faço hoje. É um trabalho de ir para as lojas, observar, corrigir, dar uma ideia. Sim. Tá entendendo? Então, a pessoa entende que é um trabalho que eu vou estar trabalhando aos 98 anos, é o mesmo trabalho que eu faço hoje. Não, isso aí não é o que eu pretendo. E também mudou muito, né? Eu até chegar nesse ponto, né, de lhe perguntar, porque assim, hoje em dia você tem toda uma estrutura, uma equipe, né, que para você chegar, houve um treinamento, um crescimento pessoal e estrutural da empresa. Mas lá no começo, eu tenho certeza, Franzé, que todo empreendedor, e você não fica de fora dessa, que você foi caixa, você foi cara que fazia a limpeza, você foi o cara do marketing, que naquela época não tinha Instagram como tem hoje, mas tinha jornais, tinha panfletos, né? Então, assim, eu tenho certeza que lá naquela sua trajetória de início, você foi um pouquinho de cada coisa para poder saber, né, como funcionaria o processo, para poder depois começar a delegar para outras pessoas, né? E pensar nessa expansão. Então, como foi essa trajetória aí de você conseguir, né, de uma certa forma, eu, né, como empreendedor, muitas das vezes a gente, poxa, eu não quero soltar aqui não, porque eu acho que essa pessoa não vai estar fazendo tão bem como eu. E aí você delegar para outra pessoa assumir uma função que naquele começo você fazia, né? Para poder você conseguir aumentar suas lojas e trajetória. Porque você é o cabeça. E você precisa de mais liberdade, né? Então como foi para você conseguir essa liberdade dentro do primeiro Super Portugal? É que nem eu lhe disse, a gente tem que procurar se capacitar, estudar. É uma atividade que a gente tem sempre que estar fazendo. Lidando com pessoas, tem que sempre estar procurando aprender. E eu digo assim, a pessoa que, com certeza, é que nem você falou aí, eu almoçava, então, à tarde, a loja era do lado do sol, então tinha pouco cliente, um cliente uma vez por outro. Então, eu passava a tarde pesando açúcar, eu ficava no caixa, enquanto não tinha cliente, eu mesmo pesava o açúcar, colava para quando na hora do movimento ter açúcar pesado.
Mas o maior desafio para quem começa muito pequeno, que esse é o que eu procuro entender, porque o que é que o Franzé realmente gosta? O Franzé gosta de estar no chão de loja, atendendo o cliente, vivenciando, entendendo? Tá embalando a compra do cliente, tá repondo a mercadoria, tá fazendo o lote. Só que eu não posso fazer isso, porque tem que desenvolver o lado de gestão, entendeu? Então é o lado organizacional, é o lado de comprar, é o lado de vender, é o lado de negociar, é o lado de participar do marketing, é o lado de participar da expansão. Então, muitas vezes, o que é mais prazeroso não é o que eu faço. Eu não faço o que eu tenho mais prazer de fazer, que é estar direto atendendo o cliente, estar vivenciando o cliente. Tem o lado burocrático, o lado... Esse é que é a dificuldade de crescer, porque você gosta de atender, mas você tem que fazer o estratégico. Isso. Né? Bacana. E aí começou, né, toda essa estratégia do primeiro. E aí que você decidiu, viu a necessidade e a hora de expandir, né? Fazer essa expansão. Porque muitas das vezes o crescimento para o pequeno empreendedor, muitas das vezes ele tem que ir com os pés no chão, porque todo mundo imaginando, o cabo agora tá crescendo, vai gastar rojo de dinheiro, tá isso, tá rico, tá tudo mais. Só que não. O investimento até que é feito e é calculado para você fazer uma nova expansão tem que ser toda definida e planejada antes, né? Então, como foi esse planejamento de você ver a hora, o momento certo de você fazer essa expansão, né? A gente, eu digo assim, o comerciante, por que é que a gente trabalha? A gente trabalha porque a gente tem que ganhar. Então, o comerciante pequeno, como for, tem que sobrar algum dinheiro. Se não sobrar algum dinheiro, o trabalho não está correto. Como é que tu trabalha a semana, trabalha o mês, trabalha o ano e não sobrou dinheiro? Sim. Então, na minha vivência, a gente, a despesa, sempre controlando a despesa, né? Então, se tu não tem muita despesa, tua despesa é pequena, tu não arranja despesa, então vai sobrar alguma coisa. Aí a gente trabalha com um raciocínio de diminuir despesa, enxugar despesa, não gerar despesa, que é para sobrar alguma coisa para fazer essa expansão. Quando a gente inicia, voltando um pouquinho, quando a gente inicia, eu digo que é que nem você tá num lago, num açude, você não tá preocupado como você vai chegar na areia. Você primeiro quer chegar na areia. Depois que você chegar na areia, você é cansado, você é da maneira que você vai desenvolver. Do mesmo jeito é o comerciante. Primeiro ele quer sobreviver. Então, começou a vender, começou a dar resultado, daí em diante você vai procurando desenvolver. A gente faz bastante economia do que a gente ganha para poder reinvestir, entendendo? Eu digo assim, eu não vivo de luxúria, não tenho casa em serra, não é que eu não tenho, é porque o dinheiro que ainda hoje eu tenho, que eu ganho, eu procuro investir nas lojas. Não ignoro quem tem, se Deus quiser, terei, tá entendendo? Terei casas nesses outros locais, o carro... Tá trabalhando para isso, né? Para alcançar, né? Tô trabalhando para isso, né? Mas hoje o objetivo é reinvestir nas lojas. Eu digo que eu quero mais, entendendo? O desafio não é ter mais loja por ter. Eu digo assim, não. Hoje eu tenho 10 lojas, estamos indo para 11. Mas eu não quero 15 lojas se não for para ter uma qualidade de vida boa. Sim. Para não ter tempo para minha esposa, para não ter tempo para meu filho, para não ter tempo de viajar. Então eu só quero mais lojas, mas eu quero que a gente possa usufruir também do trabalho. Com a verdadeira riqueza, né? Com a verdadeira riqueza que é estar com a família, participar aí. Eu vi até um post, o pessoal na rede social comentou, né? Que a gente sabe quando a outra pessoa é rica, quando ela faz isso aí, valoriza quem tá do seu lado, o tempo de qualidade que você vai passar com o seu lado, né? Com as pessoas que realmente você ama. Então, isso é muito importante, né, pro empreendedor, que muitas das vezes... Eu sei que no começo tem muito aquela questão daquela agonia, aquela correria que precisa ter e é necessário para até atingir o ápice
né, que o momento vai estar estável ali, né? Você consegue vender, você consegue faturar um faturamento legal para poder ter o lucro, né? Para poder sobrar algo a mais daquela toda estratégia de correria que você precisa ter. Mas quando você já consegue atingir, né, como você mesmo falou, esse ápice de qualidade, você vê que o sentido da qualidade da sua vida é o tempo com as pessoas que você tem ao seu lado, né? As pessoas que você ama, né? Com certeza. E as pessoas que nos motivam. Por quê? Pra quê? Entendendo? Então são as motivações que a gente tem, a transformação das dúvidas que a gente tinha, da capacidade que a gente tinha. Então, quer dizer, tu tá se autodesenvolvendo. Então, hoje o Portugal tem 750 funcionários, tá abrindo a loja Apple uns 800 e pouco. E eu digo que o meu desejo é ter 7.000 colaboradores, entendendo? Não é pelo que eles rendem, é pelo a minha capacidade de gerir, entendendo? Então, o desafio é esse. Porque às vezes pelo menos eu, né, a gente não é ensinado muitas vezes pensar grande, Sim. sonhar grande. E por que eu não posso sonhar grande? Eu tenho que só sonhar pequeno. Por que o outro pode realizar e eu não posso? Verdade. Tá entendendo? Isso não quer dizer que eu preciso mudar a minha essência. O Franzé de 30 anos atrás tem muitas coisas que ele é hoje. Um exemplo, só que as pessoas veem a gente diferente. Entendendo? Quando eu iniciei essa lojinha aí que vendeu R$ 75, eu tinha uma bicicleta cargueira, aquela bicicleta que tinha o bagageiro na frente e atrás, eu ia fazer a entrega. Hoje eu posso ir fazer uma entrega? Eu posso, que eu sou a mesma pessoa, mas como é que a pessoa vai me ver? Ela me vê diferente. Como é que uma pessoa dessa rica não tem vergonha de fazer uma entrega? Porque ele não paga um colaborador para ir fazer? Sim, então, sim. é a visão que é vista diferente. Não é muitas vezes o que eu mudei, porque eu não vejo dificuldade nenhuma de fazer uma entrega hoje num carrinho, numa bicicleta. Quer dizer, as pernas é que mudaram um pouco, né? Que hoje a gente é mais limitado relacionado à idade, né? Mas relacionado ao que eu posso fazer, não vejo isso. E esse crescimento também, a função ali é atribuída, com certeza, ela vai aumentando, né? Porque, assim, muitas vezes, como você falou, né? A média ali de 700 a 800 funcionários, você tem a obrigação e o compromisso com essas pessoas, porque qualquer decisão tomada aqui em cima vai prejudicar toda uma cadeia, né? E essas pessoas têm família, precisam levar sustento. Porque imagina aí o Franzé, não, vou aqui agora acabar com tudo. São 800 pessoas na rua, são 800 famílias, né? Que multiplicando aí por 2, vamos botar aí um casal, né? Um casal, pelo menos, 1.800, 1.600 pessoas, né? Multiplicando 800 por 2. Então, você tem a responsabilidade atribuída a você de acordo com a sua necessidade de crescimento. Então, como você vai crescendo, você também vai atribuindo essas responsabilidades. Eu, como você me disse, eu poderia muito bem fazer a entrega ali sem nenhum problema com o carro. Mas quem é que vai tomar essa decisão lá em cima, né? Quem é que realmente vai estar para poder fazer com que isso aqui continue funcionando, né? Toda essa estrutura. E esse crescimento vai te atribuindo isso, né? Vai te atribuindo muitas responsabilidades, né? Com certeza. E a gente trabalha nesse dia a dia, é muito prazeroso ver as pessoas se desenvolverem, entendendo? E esse colaborador que está conosco, o Portugal tem muito a melhorar. Entendendo? Eu digo assim, olha, mas você ajude a cuidar do seu próximo, é o colaborador que tá com outro próximo, que ele ajude a cuidar, porque não dá para me cuidar de 700 pessoas. Então, um tem que ajudar a cuidar do outro. E a gente, que nem você falou, aí eu procuro, uma das maiores preocupações que a gente tem é de pagar o seu salário em dia e a partir do dia 1º em diante já estou atrás de arranjar o dinheiro para lhe pagar o próximo. Porque esse é um compromisso. Você tem seus compromissos. Então eu tenho que honrar primeiro o meu compromisso com você para que você honre os seus. Sim. Entendeu? Então, hoje a gente trabalha ferozmente. Às vezes eu estou sempre investindo, tá entendendo? Então não tem esse dinheiro sobrando.
Que às vezes você diz assim, não, o dinheiro tá sobrando. Não, o dinheiro não tá faltando, mas não tem essa sobra de dinheiro. Então o dinheiro é para honrar os compromissos que a gente assume, que você tá em expansão constante. Muitas vezes o colaborador mesmo do nosso dia a dia, ele quer que a gente faça alguns investimentos a mais. Eu digo, não, ó, primeira, minha obrigação é no final do mês ter o seu dinheiro. Eu não posso estar comprando isso nesse momento porque eu preciso primeiro lhe pagar. Depois que eu lhe pagar é que eu vejo o que é que sobrou para reinvestir. Então é um compromisso diário, mensal, semanal com o nosso colaborador e com o nosso cliente. Bacana, que realmente tudo isso, né, esse trabalho, né, que você tem de fazer essa parte desse compromisso, gerenciamento, as decisões que são tomadas, né, decisões que são tomadas e mostra a valorização, né, que também você tem e tem cuidado com os seus funcionários. E Franzé, como foi essa idealização de abrir o Super Portugal aqui no Conceará? Rapaz, a gente era muito carente, né, de mercantis, de mercados aqui no bairro, e a gente tem né, um também aqui na Avenida A, mas nessas adjacências ali da Avenida D, nessa região, era muito carente. Como foi essa ideia de idealizar o local e projetar lá o Super Portugal? Paz, Como é que começa, né? minha vida é maravilhosa, que eu digo assim, tudo que eu vou fazer, eu digo assim, eu falo com o Senhor Jesus, aí digo assim, Amém. Senhor Jesus, tu é que vai resolver, se é de ser, ele vai abrir as portas e vai dar certo. Não deu certo, se eu mandei a pessoa mais importante que tem o poder de resolver, que é ele, não deu certo, por que é que eu vou estar reclamando? Entendendo? Então, eu digo assim, hoje, essa semana eu estava dizendo pro meu filho que o carro mais caro que eu já comprei na minha vida foi um Gol, um Gol 92. Por quê? Porque eu juntei todos os dinheiros que eu tinha para comprar o Gol, que esse mesmo Gol eu vendi para botar o Portugal. Sim. Entendendo? Então, primeiro eu comprei o Gol, eu era funcionário, então eu tinha vontade de um carro, então eu arranjei um dinheiro e comprei um Gol. Então, todas as minhas economias foi naquele Gol. Entendendo? Então, eu tive que vender o Gol, renunciei o Gol para botar a primeira loja do Portugal. Aí eu disse que ia trabalhar para quando eu fizesse 50 anos eu ia comprar um carro mais caro, tá entendendo? Ia comprar um carro mais caro, uma Porsche, uma BMW, eu ia comprar um carro mais caro. Aí quando eu fiz 50 anos, que eu fiz na loja do Conceará, eu troquei o carro pela loja do Conceará. Tá entendendo? Eu disse, não, em vez de eu pegar o dinheiro e comprar um carro, eu comprei um desses carros mais caros, eu comprei só o terreno, tá entendendo? Sim. Só o imóvel. Sim. Aí fui reformar o imóvel para fazer a loja. Então, quer dizer, aquela loja que você passa aqui no Conjunto Ceará, ela é um símbolo que é um carro que eu renunciei por ela. Um presente de aniversário. Pronto, de 50 anos, né? 50 anos de aniversário. Quer dizer, ela é a minha 10ª loja. Então, com 50 anos, eu me presenteei com aquela loja. Caramba, que massa, viu? Então, rapaz, a gente vai ter um chamegozinho a mais ali, vai ter mais oferta, ó, porque é a loja dele favorita, viu? Vai ter mais oferta, né? Tá entendendo como é as coisas da vida? Então, é desse jeito que eu vivo. Quer dizer, eu poderia estar com o carro lá em casa, Sim. parado na garagem, para me andar um pouquinho aqui, um pouquinho acolá, mas não ter a loja. Então, quando eu vejo ela, eu disse, olha, tá aqui meus 50 anos, meu presente que eu ganhei. E a loja foi bonita, viu? Se você aí de casa ainda não teve a oportunidade, dê uma passadinha lá. Teve até uma polêmica, viu, nessa loja aí. Eu não sei se você ficou sabendo, se chegou até você, que a gente fez um vídeo com a nota de R$100, né? A gente fez um vídeo lá, publicou, tá lá no Conjunto Extraordinário. O que é que a gente compra no Super Portugal com R$100? Aí a gente fez a pesquisa bem direitinho, Tato Mais, deu 90, foi até o Gustavo que gravou, né? Deu 99 e 98, né? E muita coisa, né? E muita coisa. Aí o pessoal, que conversa, não sei o que, tá tudo mais. Só que o marketing errou, esqueceu de botar lá bem direitinho lá no de lá, mas todo o produto que a gente comprou foi botado, foi colocado, né? E passado no caixa. E a gente mostrou que foi 99 e 60...
98, né, centavos. Então, assim, foi muita coisa, né? Então, tava em oferta, tem oferta. Um dia desse eu postei também, fui lá e vi que tinha caixa de chocolate em promoção da Garoto por R$12,90. Então, assim, a loja que realmente chegou pra somar pro nosso Conjunto Ceará, né? Com certeza. E eu digo assim, eu até nas minhas falas, nas minhas andanças, tá entendendo? A gente tem lojas de bairro, nossas lojas são de vizinhança, tá entendendo? Então, a gente gosta da relação com o consumidor, gosta da relação com o cliente, gosta da relação com o vizinho. Então, tanto na loja do Conjunto Ceará como nas demais lojas, a gente sempre faz essa relação com a comunidade. E o Conjunto Ceará, em breve, nós vamos fazer umas ações aí, a gente faz bingo nas lojas, porque bingo é uma coisa antiga, mas que a população gosta, entendeu? É uma coisa, você faz lá um sorteio, um bingo lá, então ele vai participar, é a interação com a comunidade. E Conjunto Ceará, vá nos visitar, o pessoal do Conjunto Ceará da região. Esperamos vocês lá, espero que a gente possa atender como vocês merecem e vamos trabalhar para cada dia atender com melhores ofertas e com melhor qualidade que vocês merecem. E é isso aí, a gente vai voltar a fazer de novo com R$100, tudo que a gente consegue comprar lá no Super Portugal e vai estar publicando, né, lá na página do Conjunto Ordinário, e eu garanto, você vai sair com a sacola cheia, viu? E, meu irmão, essa loja, né, foi muito esperada, né, por todos. A gente fazia a divulgação, ficar antes mesmo de você colocar a placa lá, a gente, rapaz, o que vai ser aqui? Ficar fazendo, brincando, e a expectativa das pessoas que já estava mil, né? Ah, vai ser o Super Portugal, já vai ser isso. Então, assim, é uma loja que foi muito aguardada, muito esperada, né? E eu tenho certeza que vai crescer cada vez mais. Tem uma próxima loja que você vai inaugurar, né? Que é em Sobral, é isso? Sobral, vamos inaugurar agora. A gente está trabalhando aí para inaugurar. Estamos numa correria aí diária para inaugurar dia 30 agora de abril, certo? Vamos estar lá em Sobral, vamos fazer lá uma loja de vizinhança, uma loja lá ampla, como é o nosso projeto. E espero que Sobral nos acolham, certo? Nos acolham como a gente pretende, venda satisfatoriamente, que a gente quer investir mais em Sobral, mas eu digo que não é só o desejo da gente, é como a comunidade nos acolhe. Espero que os sobralenses possam nos acolher aí, que a gente vai fazer trabalhar por eles também, por os clientes de lá. E o sobralense, né, que eu digo que eu sou sobralense, que eu nasci em Sobral, eu digo que eu nasci em Sobral porque eu nasci lá, tá entendendo? Morei na Serra da Meroca, então eu fui criado na Serra e vim aprender a trabalhar em Fortaleza. Então, estamos retornando aí para nossa terra, que é Sobral. Estudei lá no Sobralense, fiz lá, passei um estágio lá e vim para Fortaleza aqui aprender a ser supermercadista. Então, estamos voltando para Sobral aí com o supermercado. Espero que a gente possa ampliar nosso negócio aí nas nossas terras natal aí. Que massa, que bacana. E com a sensação de você voltar para sua terra ali, né, hoje em dia, com o negócio, gerando empregos, retribuindo, né, para sociedade, comunidade ali, tudo isso, né? Cara, eu ainda tô vivenciando esse momento, tá entendendo? É uma expectativa que a gente, no caso eu que tô indo para Sobral, que sou de lá, a gente fica apreensivo, né? Apreensivo. Como é que eu vou me reportar aos meus conterrâneos? Como é que eu vou me reportar a essa cidade? Então, eu tô tenso, né? tô atenso, mas eu tô confiante que a gente vai poder fazer bons negócios. E tem particularidade, a cidade do interior tem particularidade. Muita gente se conhece, um pouco menor do que a capital, então a repercussão é mais ligada, tá entendendo? Então, sim, tô gostando, espero que a gente faça um bom negócio lá e você aí vai nos visitar lá na loja, em todas as lojas do Super Portugal, viu? É isso aí. Vou deixar você beber uma águazinha e a gente vai voltar a falar um pouquinho dos nossos patrocinadores e na volta a gente fala sobre os batatinhas, né? Se você levaria ou não levaria essas pessoas para saborear a deliciosa batatinha do nosso polo.
os patrocinadores aqui que nos ajudam a manter esse podcast. Fácil Imóveis, onde você encontra os melhores imóveis para alugar, para vender. Quer alugar, quer vender, fala com a Fácil Imóveis. Quer fazer uma avaliação? Fala com a Fácil Imóveis, que eu garanto que eles vão lhe atender muito bem. Trevo Lavicar, onde você encontra os melhores serviços de estética automotiva para seu carro. Quer fazer aquela lavagem, quer fazer aquela vitrificação, quer fazer aquela higienização? Vai lá na Trevo, garanto que eles vão estar te atendendo muito bem, vão estar fazendo aquele tratamento no seu carro e deixar seu carro novo de novo, e eles só usam produto da Vontes, viu? Copiadora Central, onde você encontra os melhores serviços de gráfica rápida aqui no Conjunto Ceará. Tá pensando em fazer a parte de plotagem, caneca, ó, gravação, em copo, em garrafa, de foto 3/4? Vai lá no Copiadora Central que eu garanto que eles vão estar ali resolvendo seu problema com gráfica. Ponte da Tapioca, onde você encontra as melhores merendas aqui no Conjunto Ceará e todas as adjacências. Você quer merendar uma tapioca gostosa, bolo, buruaca, cuscuz, lá no Posto da Tapioca tem, e eu garanto, você não vai se arrepender. Café, cappuccino, suco, lá tem, viu? Eles funcionam de manhã e de tarde. E Carteiras Moranga, onde você encontra as melhores carteiras com cinto para dar aquele estilo para o seu visual. Então, você quer ficar no estilo, Carteiras Moranga, cintos também, tem toda a parte de couros legítimos. Na Carteira Moranga você usa e abusa. Meu irmão, a gente tem esse quadro aqui, né, que é Como Eu Não Como Batatinha no Polo. É como se fosse uma espécie, você, chamaria, não chamaria do Raul Gil, né? Não tira o chapéu. Então, a gente tem alguns nomes aqui, né, que a gente construiu, mandou o pessoal de casa e as pessoas mandaram pra gente. E eu gostaria de saber se você chamaria o Marcos Moreira pra comer uma batatinha. E quem é esse Marcos? Marcos Moreira. Marcos Moreira é um amigo que eu tenho, particular, com meu compadre. Pessoa que a gente vivenciou aqui a nossa juventude aqui no Polo do Conjunto Ceará. Então eu traria ele para relembrar aqui as nossas andanças. Histórias boas pra contar, as nossas histórias aqui do Polo de Lazer aqui da Central do Conjunto Ceará. Aí, Marcos, ó, lembrar aqui das velhas histórias aí, das antigas histórias do nosso São João, do Polo ali, viu? Bater aquele papo. E você chamaria o Neto Alfredo? Neto Alfredo, outro amigo meu. Agora nós vamos se reencontrar em Sobral, né? Uma pessoa também que a gente trabalhou junto aqui a gente era colaborador do supermercado junto. Então depois a gente foi sócio, a gente botou uma loja em sociedade. Aí ele desistiu da sociedade, voltou para Sobral. Hoje ele trabalha lá em Sobral vai ser aqui numa outra rede de supermercado, mas a gente vai lá, tá próximo dele lá em Sobral. Então também a gente vivenciou muito aqui o Conjunto Ceará aqui. Arranjava umas namoradas, ele arranjava as namoradas. Eu não, era mais quieto, eu não conseguia não, mas ele era o namorador. Rapaz, você tem uma lábia, eu acho que era o contrário. Você chamaria o Aloysio Roseno? Chamaria o Aloysio Roseno, é um colaborador aí hoje ele tem 20 anos de colaborador aí do Portugal. Chamaria ele aqui para vivenciar a nossa essência, agradecer aí por ele fazer parte, por ele nos ajudar a construir o Portugal. O Aloysio, ele foi o meu primeiro gerente. Olha aí. Que era o gerente, eu que fazia as coisas da loja. Então, é uma pessoa que veio para agregar. Então, hoje ele é gestor de operação, ele cuida das lojas. Hoje tem um supervisor que se reporta a ele. Então ele foi o meu primeiro gerente, ele depois se transformou no meu primeiro supervisor e hoje ele é o gestor de operação. Então é outro supervisor que se reportam a ele. Então ele está sendo o meu sempre primeiro. Espero que ele seja aí o meu diretor executivo aí do Grupo Portugal aí em breve, viu, Aloysio? Massa, bacana, olha aí. E você chamaria o Guilherme Feijó? Quem é o Guilherme? Guilherme Feijó é meu filho, meu primogênito, um jovem aí, 18 anos, fez 18 anos agora, porque eu chamaria o Guilherme para ele entender das minhas essências, da onde o pai dele vivenciou, trabalhou, brincou, que foi no Conjunto Ceará aqui. Legal. Então, para ele entender das nossas origens. Tem a origem de onde eu nasci, mas tem a origem da minha juventude. Onde é que eu era jovem, onde era que eu ia.
Polo de lazer. Polo aqui de lazer do conjunto, Conjunto né? Ceará, tá entendendo? Nossa, Então, bacana. para ele entender o que é a vivência e o que é ser jovem, que era maravilhoso. Espero que ele possa desfrutar da juventude que nem eu desfrutei. Legal, ainda tomava coquinha, viu, Guilherme? Olha aí, bacana, viu? Ter aquele tempo de qualidade, né? E você chamaria o Jodésio? Jodésio, rapaz, por que Jodésio, né? As pessoas aí no podcast vão procurar esse Jodésio. Por que Jodésio, né? Porque eu, como era do interior, então esse Jodésio, ele já era um jovem aqui da cidade, tá entendendo? Então ele era um jovenzão bonito, tá entendendo? Usava aquele tênis da época lá que tinha a borda em cima, Sim. M2000, tá entendendo? Então, vamos como é que eu gostaria de ser, tá entendendo? Sim. Aquela vibe, o cara mais transado, tá entendendo? Descolado, né? Descolado, tá entendendo? Então era legal, eu gosto sempre de ver assim, não é que ele seja melhor, mas quem tá aparentemente mais evoluído. Então era a minha construção. Então eu levaria ele lá pro Conjunto Ceará pra mostrar lá as meninas lá que ele pegava e eu não É conseguia. massa, bacana. Iria comer uma batatinha aí do nosso polo. E, meu irmão, a gente tem um quadro também que é chamado Puxão de Orelha, certo? Esse quadro é como se fosse uma espécie de feedback, né? Pra quem você daria esse puxão de orelha, pra quem você realmente puxaria a orelha, né? Cara, eu gostaria de dar o puxão de orelha de uma maneira assim, legal. Você, consumidor, você morador do Conjunto Ceará, você morador aí dos outros bairros, que ainda não conhece o Portugal ou que ainda não estão comprando. Hoje, a vida da gente é legal que é de mudanças, né? Isso. Então, um tempo atrás, a gente dizia assim, ó, você não me traia, né? Uhum. Aí hoje em dia eu digo assim, ó, você pode até me trair, mas você não me deixa. E você, cliente, né, que hoje tem muito concorrente, então você pode até ir nos outros supermercados, mas vá no Portugal também nos comprar, tá bom? Dê uma conferida lá que tem toda semana ofertas, né? Todas as semanas oferta e estamos trabalhando a cada dia para lhe atender cada vez melhor. E acompanhe no Instagram Super Portugal as ofertas e no Conjunto Extraordinário. A gente divulga lá também, dá aquela força lá, que tem muitas ofertas aqui no Super Portugal, né? Que é mais aqui do Conjunto Ceará, o Conjunto Extraordinário. Então, dê aquela conferida que tem muitas ofertas bacanas lá. E, meu irmão, a gente tem também um selo do CC Ordinário. Esse selo é como se fosse uma espécie de prêmio, honraria, para quem você enalteceria, né? Daria esse selo, rapaz, eu dou pra essa pessoa aqui, por quê? Então, para quem você daria esse selo do CC Ordinário? Cara, esse selo aí eu vou dar pro meu amigo Aloysio, certo? É um cara aí que eu digo a ele que ele não tem desistido de mim, não tem desistido do Portugal, entendendo? Porque colaborador não é fácil pro colaborador, como muitas vezes não é fácil pro patrão. Sim. Entendendo? Mas nós tem trabalhado esse tempo todinho, que hoje ele tá com 20 anos. Tem outros colaboradores também com 20 anos no Portugal. Tem com 15, com 18, com 17. Entendendo? Então, isso é muito prazeroso. A gente evolui junto. Então, eu daria este selo para ele como comenda pelo o trabalho que ele tem desenvolvido conosco. Massa, bacana. E Franzé, meu irmão, uma pergunta aqui, né? Eu vejo muito você lá nas redes sociais, negociando, às vezes faz com um parceiro, distribuidor, às vezes um produto novo, você expõe lá na sua rede social. A gente vai ver o Franzé mais estilo, essa parte também do entretenimento, mostrar, falar um pouco mais com o público, para poder aparecer um pouco mais, porque a tendência agora, né, se você acompanhar aí, alguns donos estão muito aparecendo, né, os caras CEOs, né, estão aparecendo muito na frente dos seus negócios, né, a gente vai ver também o estilo Franzé também um pouco mais na frente das redes sociais ali, falando um pouquinho com o público. O Franzé vai participar, porque isso é a minha essência, é defender o que eu valorizo, o que eu construo, e vou melhorar, vou trabalhar. A gente quer arranjar pessoas aí para estar gravando conosco, entendendo? No nosso dia a dia, como é o nosso dia a dia, e
Vamos para frente. Nosso objetivo é esse. E isso é uma maneira de se relacionar com o fornecedor, tá entendendo? A gente não trabalha só com o fornecedor, trabalha com alguns clientes também, mas o fornecedor, ele é importante também no nosso negócio. Então, com aqueles vídeos, vem mais brinde, que esses brindes eu não levo para casa, eu dou para os meus colaboradores, eu dou para os clientes, faz ações nas lojas. E espero que a gente amplie essa ação que a gente faz, que a gente acha que dá muito retorno, tanto para a gente como para o nosso fornecedor. Bacana. E qual conselho, Franzé, você daria pro cara aí que tá começando seu negócio, né? Que conselho você poderia dar para essa pessoa muitas vezes tá pensando em desistir, tem o seu negócio ali um pouco com dificuldade de conseguir crescer? Qual conselho você daria? Falando para essa câmera aqui, esse feedback aí. Jovem, idoso, quem tá tentando fazer o seu negócio, não desista. Só que para dar certo o seu negócio, você tem que estar dentro, procurando entender quais são as soluções para as dificuldades que surgem. As dificuldades surgem diariamente, de várias maneiras. Então você tem que estar procurando como solucionar as dificuldades. Não foi você que criou a dificuldade. E ir em frente, acreditar, conversar com o Senhor Jesus. O Senhor Jesus, ele é a luz, o caminho, tá entendendo? Então, procurar o direcionamento, fazer as coisas corretas, porque aparecerão pessoas que vão lhe ajudar a seguir aí no caminho correto. Então, minha mensagem é essa. Espero que você possa ter proveito dela. Bacana. E agora chegou o momento do jabá, né? Eu já tava olhando aqui que o Super Portugal do Conjunto Ceará fica na Avenida D, número 1422. Tá com ofertas toda semana, né? Tem promoções de carne, de frutas, verdura, de vários produtos, né? Que ficam em oferta lá. E famoso jabá, né? Qual é o endereço ali da Grande Portugal, da Vital Brasil e daqui do Conjunto Ceará, que é mais adjacência aqui que a gente pega pro pessoal de casa aí, lá comprar, faça aquele famoso jabá. Na Granja Portugal, que é a matriz, Rua Bragança 874. Tem na Vital Brasil também, mas por incrível que pareça, eu não sei o número, viu? Mas você olha nas redes sociais, tá certo? E a do Conjunto Ceará, que nem você falou, Avenida D, número 1422. 1422. Obrigado aí por você me dar essa cola, viu? E é isso aí, galera. O Super Portugal, né? O Instagram deles é Super Portugal. Então, não esqueça de dar aquela conferida. Faça, né? Siga o conselho que o Franzé deu, né? Rapaz, se você for, mas lembre de ir lá. Não abandone, não. Dê aquela conferida que eu garanto que você vai economizar. A gente vai soltar um vídeo novo, né? Da nota de R$100. Quanto você gasta, né? Comprando lá no Super Portugal com R$100, tudo que você leva, né? Com R$100. Então, garanto, você não vai se arrepender. Tem muitas ofertas nesse encaixe das semanas, ó. Só aqui, ó, no preço especial, eles estão com a promoção. No Cliente Clube, paga muito menos, não é isso? Com certeza. Paga muito menos, ó. Café de R$14,99, tá lá no encaixe essa promoção, certo? Lá no Instagram, dá aquela conferência, já segue lá eles. No Cliente Clube, vocês vão estar pagando R$11,99, certo? Muita coisa boa, ó. Farinha Dona Maria de R$4,79, vocês vão estar pagando R$3,99. Então, assim, muita oferta. Açúcar no clube, R$2,89. Então, muita coisa barata, muita coisa boa. E eu garanto, você não vai se arrepender e você vai sair de sacola cheia, de carrinho cheio lá no Super Portugal. E é isso? Muito bem, Ney. Agora vamos fazer o jabá do Ney, Ney. Quero lhe agradecer o convite aí do Conjunto Ceará Ordinário. Fiquei aqui maravilhado aqui pela recepção, pelo seu estúdio aí. Gostei de você aí. Tô acompanhando o seu trabalho aí, o trabalho aí dos meninos. Tem uns 2 jovens aí muito simpáticos, viu? Tiveram agora na granja, Na inauguração, né? foi também lá na Tiveram loja. na granja também, agora na granja nos 300 anos de Fortaleza. Isso. Os meninos são animados, né? Viu? Parabéns aí ao seu trabalho e ao trabalho aí da sua equipe aí. Ô, meu irmão, muito obrigado. E é isso mesmo, né? Como eu venho falando aqui,
que o podcast, né, a gente criou para poder realmente mostrar, enaltecer, conhecer um pouquinho da essência, porque muita gente, assim, conhece um pouco do Franzé, o mínimo do Franzé lá na rede social, ou então pelo alguma coisa das pessoas mais próximas. Mas quando vem aqui, vê essa pessoa legal, bacana, humilde, né, que pronto atendeu o nosso pedido, a gente entrou em contato, cara, não, na hora, vamos sim. Então veio falar para as pessoas de casa conhecer um pouco mais da essência do Franzé. E, meu irmão, eu só tenho a agradecer e conte com a gente sempre que precisar, que a página tá à sua disposição, tá bom, meu irmão? E muito obrigado, viu? Abraço, né? Obrigado a todos, viu? E é isso aí, galera. Mais um podcast pra conta. Não se esqueça de ativar as notificações, compartilhar com seus amigos ó, a história do Franzé aqui, pra todo mundo que queira conhecer. Compartilha, dá aquele like, comenta bastante quem você gostaria de ver nos próximos podcasts. E tamo junto, muito obrigado. Valeu, galera do Super Portugal. Um abraço, até a próxima.